Welcome back, everyone. Bem-vindos e bem-vindas Our novamente. study is beginning with prayer. I invite you to bow. Vamos iniciar com oração. Our loving God in heaven, Querido Deus que estás nos céus, again we continue to unpack the truths that you have been revealing to us. novamente a gente está olhando para as verdades que nos tens dado. As it has always been, there is much to learn and much more to unlearn. Assim como sempre tem sido, há muito que aprender e desaprender. Help us to understand the foundations of our message Nos ajuda a entender a fundação da nossa mensagem and build upon them to understand the day we're living in. e construir em cima disso para entender o dia em que nós estamos vivendo. We invite your presence and ask for a blessing in Jesus' name. Convidamos a tua presença e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. So my task Então, a minha at the tarefa last meeting na was to última aula explain how the flood as a symbol foi explicar como é que o dilúvio, como símbolo, can be used to represent the Sunday law. pode ser utilizado para representar a lei And we began dominical. in Isaiah 46. Então, nós começamos em Isaías It gave 46, us a very simple structure. que nos deu uma estrutura simples, And that is that God reveals the future que é Deus revelando o futuro or the end ou o fim, by directing us to understand the past. ao nos direcionar para entendermos o passado ou o início. But the key to doing that Mas a chave para fazer isso is to know where you are in the present. é saber onde nós estamos no presente. We saw how that very simple structure Nós is vimos que essa estrutura twice in the book of simples, Revelation. ela é ilustrada duas vezes no livro de We Apocalipse. went to Revelation 13, Fomos para Apocalipse 17, where John the Revelator onde João, o is standing in revelador, 1798. está em 1798. And when he looks to the beginning, E quando ele olha para o he início, sees a beast rise up, ele vê uma besta se levantando. and when he looks into the future, he'll see another beast rise up. E olhando o futuro, vê outra besta se levantando. So he saw from 538 to the present. Ele viu de 538 ao presente Thank you. And 1798 to the end. e de 1798 até o final. So we noted there that the beginning has a beginning and an end, Então, nós vimos aí um princípio e um fim, and the end has a beginning and an end. ou seja, que o início tem um princípio e um fim, And we saw that e o fim também tem um princípio e um fim. E nós vimos esse padrão se repetindo in the book of Revelation, no livro de Apocalipse, where John again is taken to 1798 onde novamente João é levado a 1798 to one end of a wilderness period. e, de novo, vemos um período no deserto, Because he needs to be shown a judgment. porque ele precisa ser mostrado um And julgamento. again, we note that this wilderness represents the 1260 years, Novamente, a gente vê que esse período do deserto é representado pelos 1260 anos and the beginning is 538. e que o início é 538. And then
He'll be taken into the future to see the eighth kingdom. E é levado ao futuro para ver o oitavo reino. The same line of prophecy spoken of by Daniel A mesma linha de profecia falada por Daniel, is taken up in the book of Revelation. que é vista no livro de Apocalipse. And so when we went to Daniel chapter 8 and 9, E quando fomos para Daniel we 8 saw the same pattern, e 9, a gente viu o mesmo that padrão, same simple structure. que essa mesma estrutura Help us unpack those prophecies of Daniel. nos ajuda a abrir essas profecias de Daniel. So Daniel is on the cusp of a fall and a rise of a kingdom. Então, Daniel está numa queda e ascensão de poder. We know from verse 1 he is between the fall of Babylon and the rise of the Medes and Persians. Sabemos do verso 1 que ele está na queda da Babilônia e a ascensão dos Medos e dos persas. But further to that, he will hear a voice Mas, além disso, ele vai ouvir uma voz between Uli. entre o Ulai. So the words the banks of Então, as palavras onde dizem are added by the translators. as encostas do Ulai foi And adicionado Uli means the leaders pelos tradutores. E o Ulai significa or líderes mighties. ou os poderosos. And this voice that is speaking between the mighties E essa voz que está falando entre os poderosos is that certain saint. é esse santo. The same certain saint that was speaking to Gabriel Certamente o mesmo santo que estava falando com Gabriel and answering Gabriel's question about how long. e respondendo à pergunta de Gabriel de quanto tempo. Gabriel has the same questions as Daniel, Gabriel tem as mesmas perguntas que Daniel. and it is Palmoni E é o Palmonai that understands how long things are, que entende o quão longas as coisas são. because Palmoni numbers the prophecies. Porque Palmonai numera as profecias. Palmoni is standing in 1798. Palmonai estava em Palmoni is standing in 1798. 1798. And when we unpack Daniel 8 and Daniel 9, E quando abrimos Daniel 8 e Daniel 9, we could see 538 a gente vê 538 described as a flood descrito como um dilúvio and a consummation. e uma consumação. So one of the things that these parallel structures highlight Então, uma das coisas que essas estruturas paralelas, elas sublinham is the ou importance of ressaltam 538. é a importância de Understanding that 538 448, is a flood de 538, perdão. Entendendo 538 como um dilúvio, it gives legitimacy isso dá legitimidade to the Sunday law being a flood. à lei dominical sendo um dilúvio. When we understand the history of 538, Quando a gente entende a história de not only 538, that there was a Sunday law in that history, não só de que houve uma lei dominical nessa história, but also the actions of the power of Rome mas também as ações do poder de Roma
to direct the general of the army para direcionar o general do exército, to drive out the Goths that were in control of the city of Rome, para tirar os estrogodos que estavam no controle da cidade de Roma. the restraints that were on the Church of Rome E as restrições que haviam da igreja de Roma, a have igreja de been Roma, destroyed. foram destruídos. The Goths were the power that was restraining the Church of Rome. Os estrogodos eram o poder que estava restringindo a igreja de Roma. Once the Goths are out of the city, Uma vez que os estrogodos já não estavam mais na the cidade, church can now rise to power. a igreja ascende ao poder. We see a flood and a consummation. A gente vê um dilúvio e uma consumação. So, once upon a time, Então, era uma vez, not all that long ago, não há muito tempo atrás, we would describe 538 nós iríamos descrever 538 as the combination of church and state. como uma combinação de igreja e And we Estado. would describe 1798 E nós iríamos as descrever the separation of church and state. 1798 como a separação de igreja e But Estado. there are a number of reasons why these definitions Mas existe um número de razões are not fit for purpose anymore. do porquê isso não está mais When we stand in the bom para ser present, utilizado. Quando nós we look estamos at the no presente situation that we're surrounded in, e vemos a situação em que nos the encontramos, terminology church and state is problematic. a terminologia de igreja e Estado é problemática. It doesn't adequately describe what we're seeing. Não descreve bem aquilo que a gente está vendo. It is way too narrow. É muito estreito. Combined with that, when we try to unpack Revelation 17, Juntamente com isso, ao tentarmos combinar Apocalipse 17, using our understanding, our old understanding of church and state, also gets us into problems. utilizando o nosso entendimento antigo sobre igreja e Estado, também nos dá um problema. And so we've had to come up with more broader definitions. Então, nós tivemos que criar definições mais amplas. Definitions that can apply to every situation in each dispensation. Definições que podem ser aplicadas em cada situação numa dispensação. So I'm just going to share those definitions now. Então, eu vou compartilhar agora essas definições. Our previous speakers have done a great job in explaining those. Os palestrantes anteriores fizeram um bom trabalho explicando isso. And I'm going to try and bring a perspective that will complement theirs. E eu vou trazer uma perspectiva, ou tentar trazer uma perspectiva que complemente isso. So there's three symbols in particular in Revelation 17. Nós temos 3 símbolos em particular de Apocalipse 17. A woman Uma mulher and a beast e uma besta and heads. e cabeças. And our definition of a woman, E a definição de uma mulher, as I heard given this morning, que eu ouvi sendo dada essa is manhã, an entity é uma with entidade an ideology. com uma ideologia. And a beast E uma besta is a political institution é uma instituição política that has power que tem poder and is being controlled e que está sendo controlada by the woman pela mulher
to enforce the woman's ideology. para enforçar a ideologia da mulher. I'm going to leave off heads for the time being. Não vou colocar aqui cabeças por enquanto. So what I'd like to try and do today Então, o que eu gostaria de tentar fazer hoje is to show a working definition of these terms é mostrar uma definição funcional desses termos, as illustrated in Daniel 8 and 9. como demonstrado em Daniel 8, So you all 9. had homework. Então, eu dei tarefas de casa And para I'm todo hoping mundo you're all a little bit more familiar with Daniel 8 and 9 if you weren't previously. e espero que agora vocês estejam mais familiarizados com Daniel 8 e 9, se não estavam I'm antes. not going to be giving verses. Eu não vou estar dando I'm versos. going to be combining the terms or the names of the players and their functions Eu vou estar juntando os nomes dos jogadores e esses termos from chapters 8 and 9. do capítulo 8 e 9. So we begin Então, nós começamos 457 BC. em 457 There's a decree. a.C., onde houve um The decreto, decree of Artaxerxes. o terceiro decreto de Artaxerxes. What's the decree for? O decreto era para quê? To restore Para restaurar the city. a cidade. The decree is to go back and restore a city. O decreto era voltar atrás e restaurar a cidade. Now, Gabriel Mas is Gabriel going to give Daniel vai dar a Daniel skill to understand the end. So it is important that relação ao Daniel fim. understands the beginning. Mas para isso era importante Daniel entender o Remember início. the instruction from Palmoni in the between Euli Então, essa visão do Pamonai is to wake Daniel up out of his coma é para acordar Daniel do and coma explain the vision. e explicar a visão. And all Gabriel's going to do is give him skill to understand the beginning. E tudo que que Gabriel vai fazer é dar a habilidade de entender o início. Part of that beginning is the 70 weeks. Parte desse início são as 70 semanas. So there are 70 weeks determined on Daniel's people. Então, haviam 70 semanas determinadas pro povo de Deus. 27, 31 Pro povo de and Daniel. 34 AD is the last week of those 70 weeks. 27, 31 e 34, onde nós temos as últimas semanas desses 70 anos. And we see here introduced Messiah the Prince. E nós temos aqui o Messias introduzido, o príncipe. That's from Daniel 9. Isso é de Daniel 9. In Daniel 8, he's referred to the Prince of the Host. Em Daniel 9, ele é falado descrito como o príncipe das hostes. And in the midst of that week, E no meio dessa semana, there is a little horn. há um pequeno chifre. And that little horn is E esse pequeno chifre masculine in gender. é masculino no seu That gênero. little horn is going to cut off Messiah. E esse pequeno chifre vai cortar esse Messias. Cut off Messiah and exalt themselves. E exaltar a si mesmo. The exalting of themselves is in the cutting off of Messiah. E a exaltação própria é ao cortar esse Despite this Messias. cutting off of the Messiah, Independentemente de cortar The esse covenant Messias, essa aliança is confirmed é confirmada
And there are a lot of things that are accomplished in E muitas coisas, elas são the atingidas. sacrifices and oblations will cease. Os sacrifícios, eles terminam, So the sacrifices acabam, will cease. acabam esses sacrifícios. The workings of the sanctuary. Os trabalhos no santuário. And the most holy E o lugar is santíssimo anointed. é ungido. And this marks the restoration of the sanctuary. E isso marca a restauração do santuário. So we have restoration of a city, Então, nós temos a restauração de uma a cidade restoration of a sanctuary. e a restauração de um santuário. And then we come down to 70 AD. E depois nós vamos para o ano 70. There is the first desolating power. Temos o primeiro poder desolador. I will just write D1, desolating power. Eu vou descrever como D1, This poder desolating power desolador. in Daniel 8 is called the little horn. Esse poder desolador de Daniel 8 é chamado de pequeno chifre. Still, it's masculine. Ainda assim, é masculino, The same little horn that we spoke of in 31. o mesmo pequeno chifre que mencionamos no ano 31. And that's terminology from Daniel chapter 8. E essa é uma terminologia de Daniel But capítulo in Daniel 8. 9, it's referred to as the people of the prince. Mas em Daniel 9 é referido como o But this príncipe prince has a small p. das pessoas. Só que esse príncipe está escrito com um P pequeno, minúsculo. The people of this prince Porque as pessoas desse príncipe are its armies. são os seus exércitos. Daniel 9 calls them abominable armies. Daniel 9 chama de exércitos abomináveis. So the sacrifices and oblations were meant to cease in 31 AD. Então, esses sacrifícios e essas ofertas, elas deveriam acabar no ano 70. But God's backsliding professed people were continuing those sacrifices. Só que as pessoas de Deus, as supostas pessoas de Deus, elas continuaram esses rituais. So these abominable armies Então, esses exércitos abominadores are going to be sent são enviados to desolate the city and the sanctuary. para desolar a cidade e o santuário. The city and the sanctuary here are only the professed city and sanctuary. A cidade aqui, santuário, é apenas a profissão. So we know that this little horn is pagan Rome, Sabemos que esse pequeno chifre é Roma pagã, the Rome of the Caesars. a The Roma prince dos here Césares, is the throne of Caesar. e o príncipe aqui é o trono In de 70 César. AD, that's Vespasian. No ano 70, isso é Vespasian, Vespasian has a general who happens to be his son. que tem um general, eu acho que é Vespertino, que tem um Vespasian general has a general, que é o seu which is filho, Titus, his son. que é Titus, o seu filho, And the directive from the throne of Rome e diretamente do trono de Roma, is go and take care of the trouble in that city. e que vai cuidar dos problemas daquela cidade. And the result of that was its desolation. E o resultado disso foi a desolação. Daniel 8 and 9 will then take us to 538. Daniel 9 nos leva então para 538,
where we will see the desolating power number 2. onde nós vemos a segunda desolação. And this is the little horn E esse é o pequeno chifre, with the feminine gender, com gênero Daniel feminino, chapter 8. de Daniel capítulo 8. Understand that when talking about the little horn in chapter 8, Nós entendemos que falando do pequeno chifre no capítulo 8, it oscillates. isso vai oscilar. If I say an oscillating fan, Se eu dissesse uma if ventoinha we've got a fan osciladora, that's se a gente tem uma moving ventoinha the air, que a está fan fazendo will o go ar round, round, circular, round. ela vai girando e girando. Yeah. So an oscillating fan Então, uma ventoinha is a oscilante fan that, while it's going round and round and round, is moving back and forth across the room. é uma ventoinha que vai se movendo para lá e para And cá that's what no happens in local. Daniel 8 when it's talking about the little horn. E é isso que acontece em Daniel 8 quando fala do pequeno chifre. It'll talk about little horn masculine, little horn feminine, Às vezes fala no masculino, outras vezes no feminino. and then go back little horn masculine, little horn feminine. Volta novamente para o pequeno chifre masculino, depois pequeno chifre feminino. And that's when it says he, it. E é aí que diz ele e Those pronouns essa become coisa important e ela e coisa. because we're going E from esses pagan pronomes, Rome to eles se papal tornam Rome, importantes, pagan porque a Rome gente to vai papal de Rome. Roma pagã para Roma papal para Roma pagã. So in 538 we see this little horn feminine, Então, em 538, a gente vê esse pequeno chifre no feminino given a host, e é dado uma hoste, because this little horn doesn't have one naturally. porque esse pequeno chifre não tem um The natural, little horn masculine did. naturalmente. Mas o pequeno chifre do masculino tinha. It's given a host or people É dado uma hoste ou pessoas and a prince. e um príncipe. And this is what we call E isso é o que nós chamamos consummation. a consumação. When this little horn feminine Quando esse pequeno chifre, no gets feminino, given a host or an army. é dado uma hoste ou um exército. You can't have an army without a general or a prince. Não dá para ter um exército sem um general ou um príncipe. You can't have a prince or a general without an army. E não dá para ter um príncipe sem um general ou um That's a exército. principle we get from Daniel chapter 2 with kings and kingdoms. Que é o princípio que a gente tira de Daniel 2, dos reinos e dos reis. So this little horn feminine Então, esse pequeno chifre, no feminino, is going to desolate something. vai desolar algo. We're told in chapter 8 it's going to desolate the truth. É dito no capítulo 8 que vai desolar a verdade. The truth that it has is the truth of the sanctuary. E a verdade que tem é a verdade do santuário. And it's going to desolate the mighty and holy people. E vai desolar as pessoas poderosas e santas. And that's the city E isso é a cidade, or God's army. ou exército de Deus. And this is what we call the flood. E isso é o que nós chamamos de So dilúvio. we see these two things happening in 538. E nós vemos essas duas coisas acontecendo em 538. And then we're taken down to 1798, Depois nós vamos para which is 1798, the end of the war, que é o final da guerra, the 1260 years, que é os where the 1260 anos, desolator que é a gets desolação. desolated.
Ah, que é onde o desolador vai ser desolado. So we have walked through Daniel 8 and 9. Então, nós caminhamos em We've Daniel borrowed 8 e language from 9, both emprestamos linguagem dos dois to explain the history from 457 to 1798. para explicar a história de 538 a 1798. O de 457 a When we consider 1798. Daniel chapter 8, Quando nós consideramos Daniel capítulo Daniel 8, chapter 8 has a theme Daniel capítulo 8 tem um that tema is different from Daniel 7 and Daniel chapter 2. que é diferente de Daniel 7 e Daniel capítulo Does 2. anybody remember what the theme of Daniel 8 is? Alguém que lembre qual é o tema de Daniel 8? Cleansing of the sanctuary. So if we think of Daniel chapter 2, Então, se a rise and gente fall of pensa em kingdoms. Daniel 2, queda e ascensão de poderes. Daniel chapter 7, we see wild beasts representing those kingdoms. Daniel 7, a gente vê bestas selvagens representando Troublous esses seas reis. representing conflict Os mares conturbados as they representando rise and fall from conflitos. power. Ao caírem e ascender do poder. The theme of Daniel 7 is how these beasts behave politically. O tema de Daniel 7 é como é que essas bestas se comportam politicamente. How they tread each other down. Como se derrubam uns aos outros. When we come to Daniel chapter 8, Quando a gente vai para Daniel capítulo 8, same kingdom, same line of prophecy, mesmos reinos, mesma linha de profecia, but the language changes. mas a linguagem ela What muda. type of language is used in Daniel chapter 8? Que tipo de linguagem é utilizada em Daniel Where capítulo do we 8? say, sorry? Religious language. Uma linguagem religiosa. We see rams and he goats, A gente vê as ovelhas sacrificial e animals, os bodes, and a little animais horn. de sacrifício e os pequenos chifres. This little horn does not belong to an animal. E What esse does the little pequeno horn chifre não belong to? pertence a um animal. Pertence a quê? What does the little horn attach? What is the little horn attached to? O pequeno chifre está agregado a quê? An altar. A um altar. It represents the altars of the sanctuary. Representa o altar do santuário. You would take your sacrificial animals Você pegaria nos seus animais de sacrifício into the sanctuary. para dentro do santuário. You would confess your sins over that animal. Você iria confessar o seu pecado sobre esse animal, ou em cima desse animal. That animal would be slain, Esse animal seria morto and the blood of that animal is transferred to the horns of the altar. e o sangue desse animal seria transferido para os chifres do altar. That is the way the sins are transferred to the sanctuary. E é dessa forma que os pecados são Blood transferidos represents para o life. santuário, porque o sangue representa a And vida. those sins are transferred via the blood to the horns of the altar. E esse sangue é transferido para os chifres no altar. So this sanctuary language Então, essa linguagem de is santuário directing us to look at these kingdoms from a religious perspective. nos faz olhar para esses reinos numa perspectiva religiosa. Their philosophies, their ideologies. As suas filosofias e as suas ideologias. And the philosophy and ideology of the ram and the he goat E a filosofia e ideologia desse bode were transferred to the little horn.
são transferidos para o pequeno chifre, or the philosophy and ideology of the Medes and Persians and the Greeks ou filosofia e ideologia dos medos were e gregos, transferred to pagan Rome. que são transferidos para Roma pagã. That's what the pantheon was about. O, o panteão era sobre isso. Rome had its own sanctuary Roma tinha o seu próprio santuário, where it absorbed all the religions, philosophies, ideologies of every kingdom it conquered. onde absorvia todas as filosofias de cada reino que ia conquistando. So when we talk about the little horn of Então, quando a gente Daniel fala do 8, pequeno chifre de Daniel 8, we're considering Rome from a ideological perspective. nós consideramos Roma numa perspectiva ideológica, Very different to Daniel 7, which is about their politics, bem diferente de Daniel 7, que tem que ver com a sua política, how they conquer and rule. como conquistam e reinam. So we're going to, we know that the increase of knowledge on Daniel 8 is in Daniel 9. Nós sabemos que o aumento de conhecimento de Daniel 8 está em Daniel 9, And Daniel 9 will also give a political perspective of what's happening in Daniel 8. e Daniel 9 também vai dar uma atualização da perspectiva política que está acontecendo So em when Daniel we bring them 8. together, we see ideology and politics. E quando juntamos, a gente vê ideologia e política. So now we're going to take that language Agora a gente vai pegar nessa linguagem and apply it to our definitions. e aplicar as nossas definições. So if we consider the great controversy, Se nós considerarmos o grande conflito, God has a plan of salvation. Deus tem um plano de salvação, Or redemption, ou redenção, or restoration. ou, ou restauração. And the entity that we see within these chapters E a entidade que nós vimos nesses capítulos, that is working out this plan que está trabalhando nesse plano, is Messiah. é o Messias. Messiah is an entity. Messias é uma entidade. That entity has an ideology. Essa entidade tem uma ideologia. What's the ideology of Messiah? Qual é a ideologia de Messias? We find it in the sanctuary. Nós vamos achar no Thy santuário. way, O God, is in the sanctuary. Seus caminhos, ó Deus, estão no santuário. The sanctuary encapsulates the whole plan of salvation. O santuário ele vai encapsular todo o plano de It is salvação. rich in theology. É rico em teologia. But the title is Messiah the Prince. Mas o título é Messias o Príncipe. So, Prince Então, príncipe is an institution é uma instituição, because it represents the throne of God. porque representa o trono de Deus. God's throne, we could O say trono de seat, Deus, nós poderíamos dizer office, o lugar, o ofício, o assento político. like that. These are the two roles of Jesus Christ Esses são os dois papéis as de Messiah Jesus and Cristo, Prince. como Messias e Príncipe. An institution has power. Uma instituição, ela tem poder. What is the power of this institution? Qual é o poder dessa instituição?
could just replace me with AI. Se quiserem, podem me It is substituir the com host or the city. a IA. They're Então, synonymous. seria o You would think a hoste da cidade. God doesn't need any power outside themselves, Vocês iriam pensar que Deus talvez não precisa de nenhum poder fora de but si, God is actually powerless without an army. mas Deus é poderoso sem um exército. Just like Titus needed an army, Deus não é poderoso sem um exército, porque or como that Tito throne precisou desse seat exército, Caesars needed an army, ou como o trono de César precisava de um exército, so the throne of God needs an army. então também o trono de Deus precisa de um exército. So Messiah Então, Messias, is the então não é uma woman hoste, é um component exército. Messias seria um componente of Jesus da Christ, mulher, of God, Jesus and the Cristo, prince Deus. E príncipe is the beast component. é o componente da besta. And I'm sure God will forgive me for calling them a beast, but we're using that as a symbol. E eu tenho certeza que Deus vai me perdoar por chamá-lo de besta, mas eu estou utilizando isso como símbolo. So this is the true, this is the original. Então, isso é a verdade, é o original. This is the whole package put together to bring about the plan of restoration. Esse é todo o pacote que é colocado junto para plano de redenção. But it's the great controversy, Mas é o grande conflito, which is Christ versus Satan. que é Cristo versus Satanás. And Satan has a plan, E Satanás tem um plano, the plan of damnation, o plano de desolação or destruction. ou destruição. And what is brought to view in Daniel 8 and 9 E o que é trago à nossa visão em is that Daniel there are 9, two desolating powers. aqui temos dois poderes desoladores. So we'll look at desolating power number 1, Então vamos olhar para o poder desolador número 1. desolator number 1. We Desolador see número 1. a little horn. Nós vemos um pequeno chifre. That little horn is first masculine. Esse pequeno chifre, primeiramente, é masculino. We're getting this from Daniel 8. Estamos tirando isso de Daniel 8. And that is an entity. Isso é uma entidade. That entity has an ideology. Essa entidade tem uma ideologia. What is the ideology of little horn masculine? Qual é a ideologia do pequeno chifre Shout it masculino? out. Podem dizer Paganism. paganismo, The daily o contínuo or paganism. ou paganismo. Okay, it's paganism. É It's an paganismo, ideology. é uma ideologia. The daily Ideologia. is not pagan Rome. O contínuo não é Roma pagã, It is the ideology of pagan Rome. é a ideologia de Roma pagã. And in Daniel chapter 9, that's E em Daniel we capítulo see, 9 the prince. é quando nós vemos o príncipe. But this prince is small p. Mas esse príncipe é escrito com letras And minúsculas, that prince com there is P an minúsculo. institution. E esse príncipe aí é uma instituição. And that institution has power. E essa instituição, ela tem What poder. is the power of that prince? Qual é o poder desse príncipe? The terminology is people of the prince. A terminologia é pessoas do príncipe.
which is another way of saying an army, que é uma outra forma or de dizer abominable army. um exército ou exército abominável. So we know that this ideology, the daily, Então, nós sabemos que essa ideologia, contínuo, is Gadal, é o which Gadal, is the spirit of self-exaltation. que é o espírito de exaltação It is própria, the very opposite of human rights que é o oposto de direitos and the humanos very opposite of the theology of the sanctuary. e o oposto da teologia do santuário. In the sanctuary, we lay all that we have and all that we are on the altar. No santuário, nós colocamos tudo o que somos e tudo o que temos no It is altar. the death to self. É a morte de It- nós and mesmos. With paganism or the daily, E com o paganismo ou o contínuo, it is the exaltation of self. é a exaltação própria. The exaltation of self today A exaltação própria, hoje em dia, is the treading down of human rights. é derrubar os direitos humanos. So that's desolator number 1, Então, isso seria o desolador número 1, where we can see that our definitions explain. onde nós podemos ver que as nossas definições, elas se Let's consider explicam. desolator number 2. Vamos considerar desolador número 2. So we have a little horn. Então, nós temos um pequeno chifre. This little horn is feminine. Esse pequeno chifre, ele é It's feminino an entity. e ele é uma entidade. And what is its ideology? E qual é a sua ideologia? The ideology is referred to as the transgression of desolation. A ideologia referida é a transgressão dessa desolação. There is a daily desolation power Há um poder contínuo de desolação, and then a transgression of desolation. depois uma transgressão de desolação. The transgression here A transgressão aqui is in the understanding está na compreensão that it has the right de que tem o to direito force bad things on people, de forçar coisas ruins nas pessoas to tread them down. para, But it doesn't have the power destruí-los. to tread them down, mas não tem o poder de destruí-los, to control. de controlar. So it's going to also need a prince. Então também vai precisar de um príncipe. So we get that from 8 and this from 9. Então a gente tira esse aqui do 8 e esse aqui do 9. And that prince is an institution. E esse príncipe é uma instituição, That institution's power e o poder dessa instituição are desolating armies. são exércitos These desoladores. desolating armies, remember, are given to it. Esses exércitos desoladores, se vocês lembrarem, foram dados. And so when we compare Messiah the prince Então, quando nós comparamos Messias, o príncipe, to these two desolating powers, a esses dois poderes desoladores, we have the story of Christ versus the story of Antichrist. nós temos a história de Cristo versus a história do anticristo. So let's do this. Então, vamos fazer o seguinte. Let's take this back to Revelation 17. Vamos levar isso até Apocalipse 17. When we consider desolating power number 1, Quando nós consideramos o poder desolador número 1, and we notice that it has both a woman and a beast component, e nós notamos que tem tanto um componente de besta this como is the mulher, fourth kingdom of
Bible prophecy, Esse é o quarto reino da profecia bíblica. pagan Rome. Roma pagã. Then we have desolating power number 2, Depois temos o poder desolador número 2, that has a woman and a beast component. que tem um componente de besta e mulher. And this is the 5th kingdom. E esse é o quinto reino. We know there'll be a 6th kingdom. Sabemos que temos um sexto reino. Let's jump to the 7th. Vamos pular para o sétimo. And I'm suggesting that is the desolating power number 3, E eu estou sugerindo que esse é o poder desolador número that 3, also has a woman and a beast component. que também tem um componente de mulher e besta. And what Revelation 17 is going to expose E o que Apocalipse 17 vai expor is the relationship between women, beasts, and heads. é o relacionamento entre I mulheres, haven't gone cabeças into e explaining bestas. heads. Eu não entrei na explicação das cabeças, They do not have visibility in Daniel 8 and 9. porque não tem visibilidade em Daniel 8:9. Suffice to say that there is no beast in the 6th kingdom. Então, poderia dizer que não há besta no sexto reino, Because a head porque uma is cabeça a political institution with power, é uma instituição política com poder, but it's not allowing the woman to control it mas que não permite à mulher que o controle and force its ideology on people. e que force a sua ideologia nas pessoas. And that's the dynamics that we see in the 4th, the 5th, and the 7th kingdom. E essas são as dinâmicas que a gente vê no quarto, quinto e sexto reino. So what I was trying to do today Então, o que eu estava tentando fazer hoje was give a working example of our definitions é dar uma definição and da how they que can be define applied to each dispensation uma definição funcional e como pode ser aplicado em to cada give us a more dispensação thorough understanding of the dynamics para nos dar um entendimento melhor dessa dinâmica between the woman and the beast. entre a mulher e a besta. And that this is not a new concept, E que esse não é um conceito novo, but it is a copy of the original. mas uma cópia do original. And so we'll leave it there. Então vamos deixar por aqui. I'm happy to answer any questions regarding Daniel 8 and 9. Sou feliz em responder qualquer pergunta que vocês tenham em relação a Daniel 8 e 9. If you're unfamiliar with those chapters Se vocês não estão familiarizados com esses capítulos and need further explanation of the terms. e precisam de mais explicação em relação a esses termos. So let's close in prayer. Vamos encerrar com uma oração. Dear God, Querido Deus, we thank you for the truths that have been entrusted to us. nós te agradecemos pelas verdades que nos foram confiadas, The truths that open up to us equality and human rights. as verdades que abrem para nós a igualdade e os direitos humanos, The beauty of your sanctuary, a beleza do teu the santuário, work of your priests. trabalho dos seus Help príncipes, us to understand that more fully, trabalho dos seus sacerdotes, perdão. Que nós possamos entender so isso that we can inteiramente, recognize the forces that are at work para que a gente reconheça as forças que estão to trabalhando, tread it down. para que a gente possa Thank you and derrotá-las. praise you in Jesus' name. Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amen. Amém.